Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10. Amado, Jesus está a caminho de Jerusalém, saindo da Galileia e indo para Jerusalém. Essa caminhada em Lucas tem o maior espaço, o registro dessa transição foi registrado com mais eventos entre os evangelistas aqui por Lucas. E a gente mencionou nos outros livros que é um momento de bastante intensidade. Jesus está falando aos seus discípulos, ensinando através de vários discursos muito importantes nessa caminhada entre a Galileia e Jerusalém. E eu quero perceber aqui no capítulo 10 um pouco dessa intensidade, né? E o conteúdo, vamos lá. Primeiro, Jesus ele comissiona 70 discípulos e envia esses discípulos a pregar em pelo menos 70 cidades, né? No começo do capítulo 10 e vai até o verso 12. No verso 13 até o 16 tem aquele momento em que Jesus ele se refere a várias cidades da Galileia e cidades que não corresponderam com o Evangelho, aquilo que Jesus pregava, e ele fala em tom até de sentença para com essas cidades. Depois do verso 17 até o verso 24 tem um registro aqui do retorno dos 70 e um momento com os discípulos de Jesus aqui. Eu vou voltar nessa parte porque vai ser meu destaque. A partir do verso 25 encontramos um diálogo entre um intérprete da lei perguntando para Jesus quais eram os maiores mandamentos e tal, e Jesus acaba nesse contexto ensinando, usando a parábola do bom samaritano, uma parábola que a gente só encontra em Lucas, é uma das parábolas que a gente só vê em Lucas. E finaliza o capítulo dos versos 38 até o 42 com um momento na casa de Marta, Maria e Lázaro, em que Marta está trabalhando, né, agitada com os serviços domésticos, e Maria está aos pés de Jesus, e tem aquele momento em que Jesus ele faz um comentário a favor de Maria, né, por estar aos seus pés, ter escolhido a única coisa de fato relevante para a vida e para a eternidade, que é estar aos pés de Jesus. Não tem outro lugar melhor para estarmos. Então, eu quero voltar a esse momento em que Jesus recebe os 70 e presta relatório para Jesus de tudo o que aconteceu nesse empreendimento missionário na vida dos 70 aqui, através dos 70, né? E eles chegam todos muito felizes, contando dos milagres que foram instrumentos, né? Jesus conversa com eles algo muito íntimo. Eles assim não se alegrem por verem esses milagres e serem instrumentos para esses milagres acontecerem, antes se alegrem pelo fato do vosso nome estarem escritos nos céus. Muito interessante tudo isso, mas eu vou para o verso 21, e no verso 21, logo depois que Jesus fala o que falou a respeito dos nomes dos discípulos, verso 21 é interessantíssimo e diz assim: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. É muito, muito interessante esse momento de Jesus. Eu chamo a atenção para esse instante de êxtase que Jesus entra. É único esse momento, você não encontra
algo parecido com isso. Jesus em êxtase, em qualquer outro momento dos evangelhos e da história de Jesus aqui, pelo menos o que está registrado, mas aqui a gente encontra. E ele entrou em êxtase depois que os discípulos voltaram contando testemunhos, mas há um detalhe. Jesus disse que via Satanás cair como um raio na terra. Isso é muito interessante. Isso pode se referir a outros momentos, além deste que Jesus conversa com os discípulos, e com certeza se refere, sim, a outros momentos de Satanás caindo sobre a terra, mas aqui também, cada vez que um discípulo ministrava com o poder e autoridade de Cristo e praticava a libertação no poder do Senhor na vida de pessoas, significava que a obra do pecado estava sendo destruída, o poder de Satanás estava sendo aniquilado. Então o seu poder estava caindo com essa ação missionária aqui desses discípulos. E eu penso, ok, é coisa do meu coração, que nesse momento Jesus exultou porque provavelmente ele estava vendo a obra original da criação da raça humana em execução, porque quando Deus cria Adão e cria a humanidade, uma raça frágil como a nossa, cria com um propósito, o propósito de implantar o reino de Deus na terra e ser um instrumento para a destruição do poder do pecado, destruição do nosso inimigo, né? E essa era a missão, nós fomos criados com essa missão. No entanto, nós pecamos em Adão e a missão foi prejudicada e precisava ser resgatada. Aí Deus cria um plano e Jesus entra em cena na história, ele encarna, toma a forma de homem, ele é homem. Por quê? A missão de implantar o reino de Deus na terra é uma missão de homem. E Jesus, Deus Filho, precisou fazer-se homem para dar andamento nessa missão. E glória a Deus, ele não pecou. Por isso Paulo fala que ele é o segundo Adão. É em Cristo que a missão pode ter continuidade. E tem continuidade através de nós, os discípulos de Jesus. Isso é muito interessante. Provavelmente Jesus olhou para aqueles discípulos e, vendo Satanás cair, vendo as obras que eles estavam realizando, glorificou, porque a missão original, a obra original relacionada ao propósito da criação da raça humana estava sendo recuperada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na pessoa dos seus discípulos. Que eu e você, discípulos de Jesus Cristo, possamos dar andamento nessa obra linda, poderosa e maravilhosa, no poder e na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de implantar o reino de Deus na nossa terra, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso tempo. Vamos dar continuidade a essa obra maravilhosa. Essa é uma responsabilidade minha e sua, não apenas como discípulos de Jesus, mas como humanos. A raça humana tem uma missão. Quanto mais nós, discípulos de Jesus, pessoas que têm consciência dessa missão, ok? Por isso, muito mais palavra de Deus, muito mais presença e poder de Deus para dar continuidade à missão que Jesus iniciou nele, e muito mais fé e ação. Deus te abençoe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: